as consequências. Um dos passos mais importantes é conhecer os seus medos. Por isso você precisou escrevê-los. Não se pode lutar contra aquilo que não se conhece. Encare seus medos proativamente. Busque na sua memória a primeira vez que você sentiu medo. Investigue a origem do seu medo, porque geralmente está associado à falta de informação. Se você, por exemplo, tem medo de andar de avião, estude sobre o assunto e veja as estatísticas de quantos aviões caíram até hoje, em comparação aos acidentes ocorridos com outros meios de transporte, por exemplo. Informe-se e isso poderá libertar você. O medo faz você se sentir impotente e miserável. Na verdade, o medo te faz esquecer tudo o que você é capaz de enfrentar. O medo funciona como um verme que corrói você por dentro, te paralisa e te torna incapaz de agir. Tudo sem você perceber. Por esse motivo, é importantíssimo que você mude sua perspectiva e comece a refletir sobre tudo que você enfrenta diariamente e que exija virtudes de você. Aprenda a reconhecer suas habilidades e virtudes, valorize suas atitudes positivas e comemore seus sucessos, ainda que pareçam pequenos. Se você não começar a comemorar suas pequenas vitórias, esperando pelas grandes, quando elas chegarem, você desejará maiores e nunca ficará feliz por desempenhar um bom trabalho. Outro ponto importantíssimo é o poder da visualização. Tenho experimentado desse recurso e colhido os frutos de uma vida sem gasto de energia desnecessário e, ao contrário, focado em algo que gera resultado real. Seu crescimento estará muito relacionado a isso. Aquilo que você não visualiza possivelmente não acontecerá. E se acontecer, demorará o dobro do tempo. Você está disposto a esperar muito por não usar um recurso disponível? Visualize como seria sua vida sem esse medo que te atormenta e te limita. Imagine como tudo seria diferente se você não sentisse tanto medo. Já pensou em quantas coisas você poderia fazer? Aproxime-se sempre que possível do que lhe causa temor. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, aproxime-se dessa realidade. Vá a palestras e fique perto dos palestrantes. Procure se conectar a pessoas que dominam um assunto. Enfrente e vença o seu medo. Quando você tem medo de alguma coisa, a única coisa que você precisa mentalizar é: nunca, por motivo algum, ficarei passivo diante daquilo que me causa medo. Sempre o enfrentarei. Recuse-se a ser vítima do medo. O medo que tem que ter medo da gente. Controle mental absoluto. Assim como motores de carros de corrida, o seu cérebro precisa de ajustes finos para explodir em novos resultados. Uma forma de regulagem cerebral é estabilizar o foco temporal. Utilizar energias em excesso com o passado e com o futuro o desconecta do agora. O ideal é que 10% esteja conectado no passado, 20% esteja conectado no futuro e 70% esteja conectado no agora. Como está a sua energia agora? Quanto por cento no passado? Quanto por cento no futuro? Quanto por cento no agora? Se você conseguir operar com energia superior a 70% no agora, os seus resultados serão extraordinários. Você deseja isso? Se a resposta é sim, você precisa manter um guarda na porta da sua mente. Não permita que os eventos externos e circunstâncias afetem seu estado emocional. Você não acha que isso é possível? Me acompanhe na história a seguir. Certa vez, Jim Rohn, o mentor de Tony Robbins, disse a ele: todos os dias, coloque um guarda na porta de sua mente. Vigie o seu café. Jim perguntou: se o seu pior inimigo colocar açúcar no seu café, como o mesmo ficará? O Tony respondeu: ficará doce. E se seu melhor amigo colocar toxina, veneno no seu café? Perguntou novamente Jim, ao que Tony respondeu: eu morreria. Jim encerrou: por isso você deve colocar esse guarda, pois a forma com que você cuida do seu café é a mesma forma com que você toma conta da sua vida. Eu chamo isso de bloqueio do bem, ou blindagem cerebral. Você verdadeiramente é o que pensa, o que você realmente acredita ser. Por isso deve levantar uma lista poderosa de inimigos que serão as suas barreiras cerebrais que protegerão todos os seus propósitos. Uma das frases mais poderosas que já li em toda a minha vida é: uma pessoa que possui controle mental absoluto, total, não é alienado a nada. Esse controle absoluto se dá pela habilidade emocional de lidar com os próprios sentimentos, se adaptar a situações e expressar o que pensa de forma saudável, tanto para si mesmo quanto para o grupo. Quando você detém o controle de quem é, de onde quer chegar e sabe qual a sua real identidade, nada e nem ninguém poderá te impedir de alcançar tudo o que você deseja. Aliás, tudo já é seu. Apenas pare de atrapalhar. Pode ser? Faça agora uma lista de 10 bloqueios do bem, ou de blindagem cerebral, que você utilizará a partir de agora. Modelagem inspiradora. O melhor método de aprendizagem da história é a modelagem. Modelagem é quando você observa algo que é interessante em alguém e normalmente você não tem, e então você decifra a pessoa, observa os comportamentos e imprime em sua realidade com sua identidade e características próprias. Tem um vídeo no YouTube com o Vitor Azevedo em que falamos sobre as peças de Lego que cada pessoa tem, mas para montar um brinquedo, talvez eu tenha uma peça repetida e preciso trocar com o meu próximo. Modelagem é isso, pegar a peça de Lego do outro ou trocá-la como você preferir. Modelagem não é cópia, é uma forma de aprendizagem social desenvolvida por Albert Bandura, que diz que o comportamento pode ser aprendido com base na observação e modelação. É observando e modelando, neste caso, imitando, que as crianças aprendem a falar e a brincar, por exemplo. Bandura trouxe a ideia de que as pessoas podem aprender tanto diretamente quanto indiretamente. Supondo que um colaborador de uma empresa ganhe um prêmio pelo seu desempenho profissional, esse comportamento será reforçado pelo próprio colaborador, a fim de que no futuro ele possa novamente ser reconhecido pelo seu excepcional trabalho. Seus colegas de trabalho, caso desejem crescer e modelá-lo, tenderão a proceder como ele, pois viram que o bom desempenho dele gerou frutos e foi apreciado. Isso significa que modelar o comportamento do colaborador reconhecido é uma forma de aprendizagem social. Você pode, por exemplo, modelar lendo livros como este. Perceba que durante todo o meu livro compartilho das minhas histórias, das minhas perspectivas e de coisas que têm feito muito sentido para mim. Sendo assim, você que deseja me modelar e pegar a sua peça de Lego que está comigo, mas não pode se conectar pessoalmente a mim, poderá fazer isso lendo meus livros, vendo meus vídeos ou quem sabe até fazendo meus cursos online. Qual a sua desculpa para não modelar e aprender com quem você deseja? Durante minha vida, tenho modelado pessoas e absorvido comportamento que não tenho, mas que vejo que elas têm. Por isso, tenho os meus principais mentores. Pessoas que tenho modelado para desenvolver áreas em mim com as quais, a princípio, não tenho facilidade ou habilidade natural. Vou compartilhar com vocês quem são as pessoas que me inspiram e que modelam em algumas áreas da vida.
Primeiro, Aloysio Silva, Sabedoria e Riquezas. Segundo, Paul Washer, Intensidade e Paixão. Terceiro, Juliano Marçal, Constância e Leitura. 4. Karen Zelix, Capitalização e Relatórios. 5. Alexandre Rodrigues, Nobreza e Respeito. 6. Eduardo Rodovalho, Amor e Ativação. 7. Daniel Goleman, Gestão das Emoções. 8. Napoleão Hill, Liberdade e Mastermind. 9. Divino Carvalho, Generosidade e Humildade. 10. Augusto Miranda, Despertamento e Inspiração. E você, tem as 10 pessoas reais que você modela? Quem te inspira a melhorar e avançar em alguma área em que você precisa crescer? Lembre-se que o maior boicote que você pode cometer contra si mesmo é andar sozinho. Esta é a pior forma de obter resultados. Estudos na Universidade de Buffalo, em Nova York, comprovam que isolar-se do convívio social por um período prolongado pode provocar alterações cerebrais que levam a mais isolamento. Isso significa que, quanto mais tempo você caminhar sozinho, mais desejo de permanecer só você terá. O maior problema disso é que o ser humano é um ser relacional. Fomos criados para estabelecer relacionamentos, ainda que muitos resistam. O arquiteto do universo, quando fez você, tinha um único objetivo: relacionamento íntimo, uma verdadeira amizade. Era isso que ele queria estabelecer com você desde o momento em que ele construiu todas as coisas e te deu domínio sobre elas. Aquele que se isola vai contra a sabedoria do próprio Criador e anula todas as possibilidades em sua volta. Se você ainda não tem essas pessoas, procure-as. Não se esqueça, relacionar-se é se envolver com aquilo que Deus realmente ama, pessoas. Se você não está se relacionando, está indo contra a vontade do Criador para você. Você precisa entender a grandiosidade que está em saber se relacionar com as pessoas e levar a elas algo que você tem e receber delas algo que somente elas têm. Pense na qualidade das 7 pessoas que você precisa modelar para alcançar resultados extraordinários e coloque o nome delas abaixo. O verdadeiro amor derrota o medo. Existem alguns autores que eu gosto de maneira especial. Um deles é Aldous Huxley. Acompanhe comigo o que ele diz a respeito do amor e do medo em O Macaco e a Essência. O amor elimina o medo, mas, reciprocamente, o medo elimina o amor. E não apenas o amor. O medo elimina a inteligência, elimina a bondade, elimina todo pensamento de beleza e verdade. E num instante, seu terror silencioso é transformado num frenesi tão violento quanto inútil. Não é mais um homem entre seus semelhantes. Não é mais um ser racional falando articuladamente a outros seres racionais. Apenas um animal ferido, pulando e debatendo-se na armadilha. Pois, no fim, o medo elimina o homem da própria humanidade. Escolhi colocar esse trecho em meu livro, pois nada mais é tão claro como esta passagem. O amor tem o poder de eliminar o medo, mas o medo pode eliminar tudo que há de bom no homem, inclusive a sua humanidade. Você compreende a seriedade disso? Se você não ama as pessoas, pode se tornar um sub-humano, um zumbi, ou qualquer outra coisa, menos uma pessoa que realmente se importa com os outros. Não sei da sua história e talvez você acredite ter motivos infinitos para ser como é. Talvez se desculpe no seu passado para ser alguém indiferente aos outros. Mas saiba que a cura que você procura e você precisa só será alcançada na medida em que você experimenta amar os outros. Acredite, alguém, em algum lugar, precisa daquilo que você tem a oferecer. Você sabe como fazemos para lavar um rio? É só deixar as águas fluírem. Pode parecer simples, mas se você compreende isso, tem a sua vida transformada, porque transforma a vida das outras pessoas. Você deseja lavar seu rio somente deixando as águas que vêm da fonte passar sobre você, retirando sua impureza e depois correndo torrentes de águas puras? Infelizmente, existe uma forma de criar uma barragem no seu rio e impedir que ele flua livremente. E essa barreira daremos o nome de medo. Por causa do medo que você cultiva em seu interior, você se aproxima mais de outros animais irracionais e se afasta de quem você nasceu para ser. Você perde a sua essência por causa do medo. Você perde a sua identidade. O amor oferece raízes e asas às pessoas. O Criador proporciona a você um sentimento de pertencer, raízes, e um sentimento de liberdade, asas. Você já pensou em ser livre assim? Já desejou essa liberdade? Então por que você se acorrenta? Você é seu próprio carcereiro. O amor difere do medo. Não tenta controlar ou manipular as pessoas. Um pássaro engaiolado não pode voar. Você precisa libertá-lo, você precisa libertar-se. Por que você ainda faz isso consigo? Como já falei antes, o medo reprime a maioria das pessoas. Mas quando sabemos quem somos, somos livres para ultrapassar todo o nosso potencial. Mas para isso precisamos agir com confiança no Criador e não com medo. O medo é o sentimento que mais